Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham nessa nossa conversa Viver com Sentido. Hoje nós queremos falar um pouco sobre a pessoa excessivamente dominante, que, na verdade, dependendo da perspectiva que se olha, essa pessoa, nós dizemos que tem os pontos positivos e os pontos negativos. Primeiro, quando se diz excessivamente dominante, nós dizemos de que já estamos aí expressando os pontos negativos, porque é uma pessoa que resolve tomar conta do espaço, conta do grupo, conta da reunião e acha de que ela deve ser o centro de tudo e as coisas devem ser exatamente como elas definem. Muitas das vezes são pessoas que não são as responsáveis pelo grupo, mas, por serem excessivamente dominantes, assumem esse espaço como sendo donas ou se tornando sujeito daquele espaço, daquela reunião e daquele grupo. É o que nós mais temos. Trocando em miúdos, são pessoas que querem ensinar o Pai Nosso para o vigário. Nós temos em tantos grupos de pastorais e movimentos pessoas assim. As pessoas dominantes tendem a liderar as tarefas, isso é, não é problema, a menos que elas façam isso à custa das contribuições dos demais. Então, o dominante natural, que nós dizemos entre aspas, é aquele assim, de que ele resolve coordenar e não só dominar. Ele toma a frente, mas tem em vista e a perspectiva as pessoas que vão estar contribuindo para a coordenação dele como pessoa dominante ou dela como pessoa dominante. Ao contrário, o excessivamente dominante é aquele que toma conta do espaço, do conteúdo, das tarefas, das resoluções, das decisões e quase que anula todo o grupo. Nós dizemos que são pessoas que não respeitam regras, não respeitam o grupo, não respeitam estatutos, não respeita normas, orientações, nem as questões canônicas e questões que norteiam aquela instituição ou aquele grupo. Então são pessoas que pensam de que o grupo deve girar em torno delas e não elas girarem em torno do grupo ou agirem dentro de um grupo. É duro conviver com pessoas excessivamente dominantes. Elas acham que têm a resposta e a palavra final para tudo. Também é muito difícil lidar com elas no casamento. Só os mais fortes sobrevivem a essa experiência. Conviver com uma pessoa excessivamente dominante requer daquele que convive um espírito muito centrado, uma paciência muito precisa para que a pessoa consiga lidar tranquilamente com esse espírito excessivamente dominante. Talvez tenham razão 90% das vezes, mas estão 100% erradas na forma como lidam com os outros. E para piorar, gostam de intimidar essas pessoas. E a forma delas intimidarem, muitas das vezes diretamente ou indiretamente, tentando arrebanhar com as suas ideias excessivamente dominantes, tantas pessoas que elas puderem rebanhar para confirmarem de que elas realmente são verdadeiras líderes.
costumam perder parceiros e funcionários, pois não se importam com o que eles sentem. Embora necessitam sempre do maior apoio possível com relação a reafirmar essa postura de serem dominantes. A marca do bom líder é o domínio equilibrado. Ele tem que fazer as coisas acontecerem. Sei disso porque sou do tipo impulsivo. Muitas das vezes também tomo essa atitude de impulsividade. Entretanto, ao longo da vida e da experiência, foi preciso que eu me reavaliasse para que conseguisse controlar a impulsividade, embora por muitas vezes ela se manifesta também nas minhas ações. Além do mais, sei o que acontece quando o poder sobe à cabeça. Se você quiser conhecer o outro, basta dar ao outro o poder. E aí você saberá com quem você está lidando. Felizmente, eu convivi, bem como muitos de vocês que acompanham já conviveram com pessoas que muitas das vezes nos enfrentaram e disseram com todas as letras que você estava errado ou que eu estava errado. E muitas das vezes pessoas que não são pré-determinadas para ocuparem o espaço que eu ocupo como representante religioso, ou como psicólogo, ou como professor. E essas pessoas, muitas das vezes, sem ter um conhecimento preciso, profissional, teórico, assumem o lugar do suposto saber, tentando destronar você, dizendo de que elas são mais capazes que você com relação à função ocupada. Por isso que eu digo, são pessoas que querem ensinar o Pai Nosso para o vigário. Na vida de comunidade não é diferente. Se dermos vazão a essas pessoas, se dermos espaço a essas pessoas, elas não se sentem constrangidas de assumirem o teu espaço, mesmo como consagrado, para lhe ensinar aquilo que elas acham que é o certo. Isso é, na verdade, a realidade que nós enfrentamos. Quantos de nós já passamos, quer seja na educação, ou num consultório, ou na vida da comunidade, por pessoas que chegam até nós e dizem assim: olha, eu sou psicólogo, sei muito mais de psicologia do que você, e você pensar em todo o teu esforço como psicólogo, ter estudado vários anos, de ter feito clínica e de ter feito tantos estágios, e alguém que mal tem o 2º grau dizer de que sabe mais de psicologia do que você. Quantos professores em sala de aula já depararam com pais que nem quer sabem o conteúdo, mas que chegam na sala querendo ensinar para você como que deve ser lecionar aquele conteúdo? Quantos na vida da comunidade querem ensinar para o sacerdote as questões litúrgicas, as questões dos cânticos litúrgicos, as questões teológicas com relação à cristologia, à mariologia, ao direito canônico, às questões pastorais? Não são poucas as pessoas. São pessoas de que, muitas das vezes, não são bem aceitas nas suas casas, ou se sentem solitárias e acham por bem assumir esse espaço justamente porque na casa delas não tem esse espaço, as pessoas não dão esse espaço para ela. E às vezes a forma de se assumir esse espaço é justamente para se sentirem valorizadas, mesmo que à custa de pressão, de pressionar os outros, de constranger os outros. Sobretudo por não dar ouvidos a ninguém
e estar impaciente demais por seguir em frente. Então são pessoas que são ansiosas, elas não dão ouvido a ninguém e elas querem seguir em frente. Eu falo assim de que são pessoas que representam a boiada, né? Você quer ver uma boiada que quase passa aqui arrancando tudo, é só abrir a porteira, né? Abre a porteira, o espaço que você não ocupa, essas pessoas é como se você abrisse a porteira, elas vão arrasando tudo e vão acabando com tudo. E elas fazem de tudo para puxar o teu tapete. E aí é verdade que na vida de comunidade isso acontece com muita facilidade. E a pessoa interessante, ela se encontra na sua verdade pessoal que nem cora a cara, não muda o rosto, não muda a expressão. Elas acham que elas estão certas. Pronto e acabou. As pessoas que vivem no extremo superior da dominação são as que atropelam a vida com seu rolo compressor. Daí que eu falo assim, olha, o que é esse rolo compressor? São essas pessoas que acabam tendo ações não racionais, mas ações emocionais como forma de autoafirmação. Talvez você esteja pensando, qual é o problema em assumir o comando? Alguém precisa fazer isso, né? E se as pessoas gostarem de como sou e até do fato de eu ser mais dominante? Não posso simplesmente ser um ótimo líder? Sim, esses questionamentos todos nós podemos nos fazer. Se pedisse a opinião de todos, não seria uma perda de tempo? Por que preciso do consentimento de todos, se já sei qual é a melhor opção? Você reparou o que todas essas perguntas têm em comum? Todas elas dizem respeito a você. Porém, ao lidar com essa limitação, a melhor lição que se deve aprender é: você não é o centro do universo. As pessoas não podem achar de que ela é o centro da vida da comunidade. O centro é o Cristo. E você está lá em função do Cristo, né? Por causa do Cristo. E há pastorais, há movimentos e há pessoas dentro do movimento que elas se sentem donas do pedaço e se você abaixar um pouco, você acaba mostrando o que não deve ser mostrado para os outros. Então é preciso que você tenha atitude para poder mostrar para o outro de que o espaço que ele deseja ocupar está furado. Eu tenho para mim o seguinte: você pode fazer abaixo-assinado, você pode mandar uma circular, você pode mandar... Mas se você não for a pessoa responsável para aquele grupo, responsável daquela comunidade, eu vou aceitar com muito bom grado a tua carta para poder encher minha gaveta e vai ficar guardado. Até o momento em que, juridicamente, a pessoa assumir realmente esse espaço que de direito é dela por eleição, por escolha do grupo. Caso contrário, não. Então eu não vou dar, na verdade... eu não vou dar, na verdade, estímulo positivo ao papel que a pessoa quer ocupar, sendo que esse papel não é dela. Então, no momento que eu pego a carta, que eu obedeço a carta, que eu faço aquilo que está definido em carta ou no abaixo-assinado, eu estou dando vazão para que a pessoa mais tarde continue atormentando mais ainda o grupo, porque ela vai sentir de que ela dita as normas. E não é assim. Não é dessa forma. Muitas das vezes são pessoas mal informadas ou com pouca informação com relação às questões e às orientações do grupo. O fato é que, em geral, as pessoas não avisam que você as está atropelando. Porque há um certo constrangimento. Se a pessoa, de fato, ela quer te constranger e realmente ela consegue alcançar isso e as pessoas não vão dizer. Muitas vezes elas simplesmente esperam outra oportunidade e talvez nunca digam que ficaram magoadas.
Eu apostaria que muitos dos que você considerou teimosos ou com os quais teve discussões acaloradas tinham esta mesma característica. Tenhamos em mente que o objetivo não é se tornar passivo, mas manter as vantagens de ser determinado ao mesmo tempo que se reduz o dano. Em vez de ser o líder que produz seguidores, seja o que produz outros líderes. Imagine para vocês, se alguém chega até a gente e diz assim, olha, o grupo não está sobrevivendo, o grupo está morrendo, né? Se está morrendo é porque você não foi um bom líder. Porque um grupo onde existe uma boa liderança, você vai embora ou o coordenador morre, sempre nós vamos ter outros líderes. E é triste porque a gente fala assim, olha, parece-me que no nosso meio há muita gente lutando pelo poder, pelo status, pelo querer ser. Mesmo que isso requer de nós uma certa artimanha para burlar a lei e pisar em cima dos outros. Como lidar com o rolo compressor ou com essas pessoas excessivamente dominantes? Para lidar de forma eficiente com alguém assim, é sempre importante te mostrar que se admira a pessoa. Se admira. Toda limitação, ainda que extrema, contém alguns aspectos positivos. Portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados. O rolo compressor é decisivo e decidido, determinado, confiante e preparado para ser líder. Faça perguntas sobre o que o rolo compressor pensa e sente. Diga frases como sua opinião é muito importante para mim. Fale mais. Para ajudar a reforçar que você valoriza o ponto de vista dele, se estiver se sentindo pressionado ou atropelado, não se acanhe em dizer que ele não está dando atenção a você. Deixe claro que você quer ouvir a opinião dele, mas que, em troca, espera o mesmo. Defina. É isso que eu falo assim, delimitar, né? Mostrar para o outro qual é o espaço. Ao interagir com um rolo compressor, interessante essa questão do rolo compressor, né? Quando for o caso, imponha limites claros. É preciso definir, determinar qual que é o teu papel e qual que é o papel daquele que quer ser o rolo compressor. Por exemplo, antes de uma reunião, você pode esclarecer: vamos passar uma hora juntos. E esses são os assuntos sobre os quais precisamos conversar. Tomar muito cuidado, porque se o rolo compressor estiver presente na reunião, ele vai querer dominar e manipular a reunião e constranger os presentes para poder assumir a liderança. Então você delimita, você já apresenta uma pauta e diz o que vai ser discutido ali. Porque o rolo compressor, ele já está tudo estruturado. Ele chega numa reunião, ou seja, com os assuntos que ele quer polemizar a reunião, manipular a reunião, manipular as pessoas e assumir o controle. Te deixar constrangido. Então, não, você coloca uma pauta. Isso deixará claro que você está gerenciando a reunião e ajudará a ser mais compreensivo se precisar tomar as rédeas da discussão. Então, isso é muito importante dentro da vida de uma comunidade, dentro das pastorais e dentro de um grupo. Eu falo assim de que somente o tempo vai nos ensinando a lidar com pessoas assim, quer seja na escola, principalmente nas eleições para diretores, que a gente vê muito isso, a manipulação, a intimidação, somente quando é reeleição, né? Nas escolas a gente vê muito isso. Nos grupos das pastorais e movimentos, quando o outro está lá há anos, ele quer manipular.
eu acho muito prudente e preciso quando nós dizemos nos grupos do Estatuto de Conselho Econômico, de Conselho Pastoral, né? Olha, tesoureiros, eles devem ficar no mínimo aquele tempo estipulado dentro da vida da comunidade. Pode se renovar e acaba o tempo. Não é favorável que se fique mais tempo a ponto de se sentir dono do espaço, né? Ele acha que ele já sabe tudo e tem que ser exatamente do jeito que quer. Às vezes, as pessoas acabam até mudando as normas, mas fulano está tão condensado que não consegue mudar o jeito. Nas pastorais e movimentos, da mesma forma, é preciso se renovar. Ah, não tem ninguém que quer assumir o meu lugar. De certo é porque você não foi um bom líder, né? Pense bem, quando eu falo um bom líder, é um líder eleito pelo grupo. Porque há algumas pastorais que a gente fala assim que são incomuns, né? Às vezes o próprio líder não aguentou, não deu conta por causa de muitos caciques e poucos índios, e aí então acabou desistindo da liderança, e aí então o grupo achou por bem eleger fulano, ou eleger não, colocar fulano na frente, porque fulano sempre foi muito expressivo, falador, essa questão toda. Então aqui dali não é um representante do grupo. Aqui dali foi colocado ali para tampar buraco, porque ele corresponde à realidade no momento. E aí muitas das vezes é uma figura representativa, né? Não, mas é preciso que se siga as orientações de um conselho, de um grupo, para poder se eleger alguém, né? E que seja uma eleição digna do grupo, né? Que tenha alguém que possa realmente substituir. Então, nós temos presentes nos nossos grupos justamente isso. E eu falo assim, não é de hoje que eu tenho passado nesses 21 anos de padre nas comunidades e que eu me deparo com lideranças assim. Né? Se deixar, as pessoas assumem mesmo e dizem assim, olha, você é somente um empregado que representa a igreja dentro da nossa comunidade. A gente vai te pagar, você mora na casa e o resto você pode deixar tudo conosco. Mas na hora que estoura um pepino diante da justiça, para resolver as questões que exigem a assinatura do padre, não tem que ser o senhor, porque as pessoas correm e elas não têm noção do papel que devem ocupar diante dessas questões. Então, falar assim, olha, é triste isso dentro da vida de uma comunidade. Por isso que eu falava há pouco tempo, né? Se nós quisermos uma igreja segundo o coração de Cristo, é necessário que nós deixemos então a postura de desejar que a igreja seja como eu quero que ela seja. É preciso que eu deixe de desejar que aquela pastoral seja do jeito que eu quero que ela seja. Por quê? Afinal de contas, nós representamos uma instituição. Eu não posso permitir que as coisas aconteçam dentro da vida de uma comunidade do jeito que o sujeito lá, que é um rolo compressor, quer que aconteça. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho orientações pastorais, canônicas, que devem ser seguidas em sintonia com o pastor da arquidiocese. São orientações das conferências que devem ser seguidas, orientações morais da igreja que devem ser seguidas e canônicas administrativas que devem ser seguidas. E qual que é o conhecimento que o grupo das pastorais dos movimentos tem com relação a essas questões administrativas? Nenhuma, ou pouco conhecimento. Então, qual que é o papel do pastor? É de normatizar isso daí, se impor como norma, como verdadeiro pai que vai cobrar de que os filhos realmente obedeçam aquilo que são as leis que regulam a instituição família. E é por isso que a gente faz dentro dos parâmetros humanos, solidários, fraternos, porque senão é muito fácil, né, eu dizer de que
eu faço parte de uma instituição, que eu sou lá cristão dentro dessa instituição, mas eu não estou nem aí para as orientações, para as normas, daquilo que dita a instituição no geral. Então, que tipo de cristão eu sou? Eu digo que eu sigo Cristo, mas não estou nem aí de perdoar meu irmão, de amar meu irmão, de acolher meu irmão. Mas que segmento é esse? Então não é, eu estou fazendo de contas que eu sou alguma coisa dentro da vida da comunidade, mas nada naquilo que Cristo espera que eu seja. Né? Eu estou me tornando dono daquele espaço e fazendo com que aquele espaço assuma aquilo que eu quero. Aí nós dizemos assim, daí eu morro, morre também aquele grupo, morre aquele espaço, porque ninguém quer assumir, não tem interesse, não tem estímulo, não tem motivação. Mas basta ser um grupo que acolhe. Aí eu falo de algumas pastorais, né? Já passei por comunidades que as pastorais tinham líderes capazes de dialogar, de acolher. As pastorais tinham um número imenso, enorme. Passei por comunidades, vocês que estão distantes me conhecem, de que a comunidade, a tendência era crescer, crescer, e eram multidões participando. Por quê? Se sentiam acolhidas, tinham espaço, tinha ali uma liderança, tinha ali um envolvimento, as pessoas participavam, ninguém era dono de nada, é um espaço de abertura. É isso que nós precisamos na vida das nossas comunidades. Se isso não acontecer, nós estamos fadados a dois aspectos. O primeiro aspecto é fazer com que as pessoas corram, porque na sociedade e nas nossas casas a gente já tem muita confusão, muito abacaxi para descascar. E a gente vem para a vida da pastoral, da comunidade, e enfrentar essa realidade. Ah, não. Para poder viver isso tudo que eu vivo em casa e na sociedade, eu prefiro nem vir aqui. Segundo, nós vamos ter muitos líderes dizendo assim: olha, já faço o meu sacrifício de doar a minha vida, de me esforçar para cumprir todas aquelas obrigações relacionadas à minha missão. E aí assim eu estou aqui para poder administrar e eu só recebo paulada. Aí a gente fala assim: ninguém tem vocação para ser mulher de malandro, né? Para ficar levando pauladas. Ninguém tem vocação para poder ser anulado. Então chega um momento que a pessoa acaba se cansando e aí tudo aquilo cai por terra e se desestrutura. Ah, não, mas é o Cristo que está na frente e ele dá um jeito. Não. Eu não acredito que Cristo esteja na frente de um grupo onde não existe liderança, onde não existe relacionamento fraterno, onde não existe diálogo, onde não existe solidariedade. Eu não acredito que exista o Cristo ali naquele momento. Eu falo que daí seria o contrário, né? João Batista falava: é necessário que eu desapareça para que o Cristo cresça. Em muitos grupos nós dizemos ao contrário. É necessário que o Cristo desapareça para que eu reine nesse grupo, para que eu mostre que eu sou o dono. Olha, é preciso que nós estejamos atentos e sejamos de fato pessoas abertas a essa realidade de comunhão e missão. Senão nós estamos fadados a acabar com aquilo que Cristo construiu ao longo de toda a sua vida, com seu testemunho, com seu amor e com a sua doação. Um abraço aí a Beth Casagrande, a Maria José, a Maria Inês, realmente desculpe aqui,